Veja nesse vídeo como é fácil e rápido a gente fazer um CRUD em PHP usando MySQL, tá? Eu utilizo a inteligência artificial para me auxiliar com trechos. Então, vocês vão notar que desses códigos que tem aqui, foi a inteligência, foi o ChatGPT que me gerou. E a gente vai explicar um pouquinho o que cada trecho faz aqui, tá? Então aqui, ó, ele me pediu para mim criar esse CRUD underline PHP, que é o nosso banco. Eu comentei ali em cima a primeira linha, que é o Create Database. Vocês vão entender o que isso aqui faz. Essa linha aqui, ela cria o banco de dados com esse nome aqui, tá? Na linha 3 aqui, ele está usando esse banco de dados. Só que eu prefiro fazer diferente. Eu prefiro vir aqui no nosso banco de dados e criar o banco manualmente para me ter certeza que eu não esqueci de criar o banco, né? Acho que não acontece, mas eu prefiro, é costume eu sempre fazer assim. Só que aqui quando eu faço a criação, ó, ele fez a criação, não tem tabela nenhuma. A gente vai rodar agora esse script aqui para criar o banco. Se vocês fizerem dessa forma que eu faço, que é criar no MySQL o banco manualmente, aqui no import a gente vai importar aquelas tabelas ali. Então tá aqui a CRUD PHP, ele só vai importar aqui esse trecho, ó, Create Table Usuários, vai criar uma tabela usuários com o ID, o nome e o e-mail. Como ali em cima tem um Create Database e um Use CRUD PHP, ele vai acabar criando de novo o banco, ou seja, duas vezes, tem uma duplicidade. Como não pode ter um banco duplicado, nesse exemplo aqui ele vai me gerar um erro. Tá? Olha o erro que ele vai gerar. Não pode criar o banco CRUD PHP. O banco já existe. Então o que eu faço? No arquivo, como ele tem o create ali, eu vou comentar aquela linha de cima. E ele vai só fazer a partir daqui, ó, do use CRUD, ele vai usar esse banco e vai criar essa tabela aqui. Na criação de tabelas aqui, o que o chat me indicou? Que para a tabela usuários, tudo minúsculo, a gente precisa de 3 campos. ID, o ID, o nome e o e-mail. O ID, que é o primeiro campo, ele vem do tipo inteiro auto-incrementar, ou seja, ele é um auto-incremento e a chave dele é primária, ou seja, ele é o primeiro campo que deve ser informado em cada criação de usuário. Tá? O nome ele jogou um varchar sem, not null, não pode ser nulo. E o e-mail também, varchar sem, não pode ser nulo e é único, ou seja, cada usuário tem o seu próprio e-mail. A gente vai testar ali, criar 2 usuários com o mesmo e-mail para a gente ver o que ele vai nos fazer se aqui está único, tá? Vamos lá então aqui, já está aqui, vou importar de novo. Eu comentei a primeira linha, CRUD underline PHP. Vou clicar em OK, ele vai buscar o que tem nesse arquivo, buscou 2 queries executadas, ele criou a tabela usuários. Né? Não tem nada, o ID, nome, e-mail, está em branco. Aí vamos continuar aqui. Ele vai só criando a tabela. Agora ele vai criar a conexão com o banco, é o db.php, eu já coloquei ele aqui também. Ó. Então ele faz a conexão com o host, localhost, aqui eu vou informar qual que é o meu host, eu informei localhost. O meu usuário do banco, a senha e qual que é o dbname, ou seja, qual que é o nome do meu banco de dados. Esse arquivo aqui é muito importante, porque é aqui que ele faz a conexão com esse cara aqui. Se eu informar aqui que o nome do banco é CRUDIE, ele vai tentar conectar num banco chamado CRUDIE.php, PHP. Como não existe, ele vai lá no phpMyAdmin e vai ver que não existe, ele tem uma condição aqui embaixo. Ó. Ele cria a conexão, beleza, criou a conexão localhost root crudie.php. Aí, quando ele verifica a conexão, ele tem um if aqui. Então, se der uma conexão erro, se der erro nessa conexão acima, ele vai jogar falha na conexão. Poderia deixar errado aqui para ele gerar falha na conexão, mas aqui eu não vou testar. O que eu quero testar é somente aqui o da tabela, tá? E aqui falha, beleza, show de bola. Então tá feito. O que mais que ele me recomendou? Criar usuário. Então no Create PHP,
ele cria o usuário. Vamos ver aqui o create PHP. Olha, ele tem um include ali em cima que é o db.php. Ele está incluindo os dados do banco aqui. Então, cada usuário que for acrescentado aqui, automaticamente já é incluso dentro do banco, db.php, porque conecta no localhost. O que ele faz esse código aqui então? Ele usa o método post de envio, tá? Está enviando o nome e o e-mail. E aqui ele tem um insert into, que são termos do SQL mesmo. Está inserindo na tabela usuários o nome e o e-mail. Os valores que ele vai inserir, nome e e-mail. Tá? Ele cria uma variável para isso. Tem uma condição if aqui. Tá? Essa condição, ele está vendo se a conexão for idêntica à verdadeira, o usuário foi cadastrado com sucesso. Se não, ele vai gerar um erro. Ali embaixo tem um form, ele colocou o form no mesmo arquivo de create. Esse form ele pede o nome e o e-mail e tem um botão cadastrar. A gente vai testar isso aqui também. Aí, o que mais que ele tem aqui? Read.php, ele está incluindo também a db.php e está fazendo consulta, select asterisco from usuários, ele está consultando tudo que tem dentro da tabela usuários. Aqui ele tem um H2, a gente tem um HTML aqui dentro, que ele vai listar usuários, tem uma tabela, tem uma tabelinha bonitinha ali. A gente já vai abrir no navegador para ver como que ficou. E o update.php ele edita os dados de um usuário existente, né? Então ele também faz um include da db.php, porque tudo manipula dentro do banco. Aqui ele faz uma consulta dos usuários que tenha um ID. Aí o ID ele está buscando tudo que tem aquele ID ali, ou seja, todos os IDs. Aqui, esse aqui é o update, ok? E também tem um form aqui, ó. Nome, e-mail, tem um botão. E o delete PHP, ele vai deletar usuários. A ideia é a mesma, ele tem que incluir o banco, include db.php, e aí tem as condições ali. Tem o if, ele já está usando settings, ele já está usando todas as versões atualizadas do SQL. Né? Delete from usuários, ele está deletando algo na tabela de usuários que contenha o ID. Né? Nós dizemos qual é o ID, a gente vai definir. E aí, se essa conexão for verdadeira, se isso que a gente está fazendo for verdadeiro, o usuário será deletado com sucesso. Se não, ele gera erro ao deletar. E aqui ele tem um redireciona para a lista de usuários. Depois que ele deleta ali, ele tem um header, location, que ele vai para read, para listar os usuários. Como é que a gente testa isso aqui? Ó? Como usar o CRUD? Cria um usuário, a gente vai acessar o create. Vou acessar aqui então. Ó, create, tá ali, nome e e-mail. Então, usuário Gabriel Jacques, e-mail port.com. Fechou? Agora vamos cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso. Aí, listar usuários. Acesse o read.php para ver a lista de usuários cadastrados. Vamos ver se aqui na nossa tabelinha ele já criou um usuário. Ó, tá ali, Gabriel Jacques, demo@demo.com. Ele já criou o usuário, então está funcionando a inclusão. Vou alterar agora e vou para read. Sugeriu que eu vá na read.php. Então vou vir aqui, tá ali, lista de usuários. Atualizar o usuário na lista de usuários que é o read, clique em editar ao lado do usuário desejado. Tá ali, é editar ou deletar. Eu vou editar. E vou tirar aqui o .com, vou colocar um .br. Atualizado com sucesso. Agora se a gente vir aqui atualizar, .com.br está funcionando também. Então, create está funcionando, read está funcionando, read aqui para atualizar com o botão editar está funcionando. E agora vamos ver o deletar. Então, ele pede para eu clicar em deletar aqui na mesma read. Então, vou vir aqui na read, read.php e deletar. Tem
certeza? Sim. Deletou aqui do nosso front. Agora eu vou vir aqui no back-end e deletou também. O nosso CRUD está funcionando. Isso aqui é um CRUD, então, usando PHP com MySQL, está totalmente funcional. A gente poderia usar isso aqui para fazer qualquer sistema de inclusão, algo de banco de dados. Um exemplo que eu estou implementando atualmente, eu já coloquei um vídeo aí no canal, é o sistema Deliver para conveniência, né, de bebidas. Então a gente poderia criar um banco de dados com as bebidas e o usuário ter essa liberdade de alterar o nome e preço das bebidas, deletar a bebida se não tiver mais estoque, alguma coisa assim, né? Ou inativar. Esse seria o CRUD que a gente criaria. Se ficou alguma dúvida, comenta aí, deixa alguma sugestão no canal que a gente vai ler, vai entender e vai melhorar cada dia mais, beleza? Até a próxima aí, pessoal. Esqueci de falar aqui, pessoal, referente ao teste que a gente ia fazer, certo? Caso a gente fosse usar o mesmo e-mail para dois usuários diferentes, ó, já que no código ele leva um unique no e-mail, né? Olha o que acontece. Então, dois usuários com o mesmo e-mail, ele vai dizer que está duplicado. E aqui na demo@devo.com para a chave e-mail. Então, ele não tem segurança nenhuma, como vocês percebem, mas ele entendeu que é uma chave única e o usuário não pode ter o mesmo e-mail.